Fala galera, tudo bem? Estamos dando continuidade ao curso de reações orgânicas. No primeiro momento, vimos todas as reações envolvendo hidrocarbonetos. Agora vamos ver as reações envolvendo álcoois, tá bom? Depois ácidos carboxílicos e ésteres, para a gente fechar tudo. Na parte de hidrocarbonetos, a gente viu oxidação, adição e substituição, lembram? Agora a gente vai estudar as reações envolvendo álcoois. E a primeira coisa que a gente tem que ver com álcoois é a combustão dele. Então, uma reação de combustão que a gente já tinha visto no último vídeo, que foi de oxidações, só que aplicada a hidrocarbonetos. Aqui a gente vai ver uma combustão e isso vocês sabem de cor, né? Entalpia de combustão associada ao metanol, entalpia de combustão associada ao etanol, a densidade. O Enem adora trabalhar com isso, com uma densidade, e ele disse que usou tantos litros daquele cara, então usa a fórmula da densidade para descobrir o volume, a massa que aquele volume representa, e aí você vai fazer o cálculo do ΔH, geralmente é por aí, tudo bem? Então, só para deixar claro, ó, digamos que ele usa o metanol, é 0,79 gramas por 1 ml. E a questão diz que usou 10 litros. 10 litros, que fica 10.000 ml. E você descobre a massa. E uma vez descobrindo a massa, monta a reação de combustão para resolver o que ele está pedindo, geralmente o ΔH. Dessa forma, a reação de combustão é fácil, né, para vocês no que diz respeito a uma combustão de um grupamento álcool. Parte importante aqui, falando especificamente do etanol, a gente tem que, na época da crise do petróleo, viemos com o projeto Proálcool, né, no regime militar brasileiro, e aí a gente utilizou o etanol como combustível de veículos automotivos. Durante uma época, a gente só tinha carro movido a álcool praticamente produzido no Brasil, tá bom? E aqui vem uma recordação, quando a gente ia usar um carro movido a álcool, deixava-se o carro esquentando primeiro, né, para poder ligar. Então você ia sair com o carro, então uns 3 minutos antes você ligava, vinha aquele cheiro de álcool para o carro, para o motor esquentar e poder dar a partida tranquilamente. Com isso, depois de um tempo, o álcool não foi sendo tão valorizado assim na indústria automobilística, até que começou a ter novos incentivos fiscais e tudo mais. Vocês devem ter visto isso com Leônidas, e aí surgem os carros flex, lá em 2005 por aí, e a partir daí os carros flex e o uso do etanol foi sendo novamente utilizado, né, como combustível, incentivado do ponto de vista governamental. Aqui a gente tem oxidação de álcoois. A gente já tinha visto no começo da aula passada que álcool primário, quando oxidado, gerava um aldeído, que gerava um ácido carboxílico, né? Um álcool secundário gera uma acetona, álcool terciário não reage. Isso aqui é uma das características mais importantes do que diz respeito aos álcoois. Extremamente importante, extremamente. Ao passo que tem um cara novo aqui para a gente entender, que é o metanol. O metanol, quando ele é oxidado, ele primeiro vira um aldeído, para depois virar um ácido metanóico. E aí ele pode também gerar água, CO2, gerando o CO2. Que a gente viu, né? Na parte anterior, a gente estava aqui com uma linha de oxidações e eu disse que podia gerar outros compostos como água, como CO2, não foi? Lembram disso?
Então, aqui a gente tem essa particularidade que não aparece tanto. O ácido metanóico, o metanol, sendo oxidado, não é tão comum. Muitos deles, a grande maioria dos casos, vai abordar álcool primário, secundário e terciário. É nisso que a gente vai focar, tá bom? Então, repare. Uma oxidação de um álcool primário. Você tem que saber que álcool primário, quando for oxidado, vai gerar aldeído e ele pode ser novamente oxidado a ácido carboxílico. Repara nisso, Repara nisso para você entender, tá bom? Pronto. Vamos aqui. Repara no vermelho. Olha esse carbono aqui vermelho. É ele que está com a hidroxila. Então, tem 2 hidrogênios aqui. Cada hidrogênio cede um elétron para esse carbono. Então, ele fica -2. Tá vendo? Só que aqui não tem uma... Deixa eu melhorar, tá? Estou fazendo ele aqui. Tudo bem? Para ficar melhor o entendimento. Está aqui o nosso álcool primário. Vou apagar. O que é que a gente tem aqui com esse carbono? Ele ganha um elétron desse, fica -2. Só que ele perde, aqui não tem um par de elétrons, ele vai perder esse elétron para o oxigênio. Então esse carbono ele é -1. Tudo bem? A gente sabe que um carbono ele pode chegar até +4, né? Em termos de oxidação. E analisando-se um composto orgânico, à medida que ele vai oxidando, vai sendo incorporado oxigênios a esse carbono. Beleza. Nessa primeira oxidação, um álcool primário, quando oxidado, gera esse aldeído aqui. Então, olha o que vai acontecer. H3C, C≡O, H. Geramos um aldeído. E repara aqui na oxidação. Esse carbono aqui não ganha nada desse, por diferença de eletronegatividade não existir, são elementos químicos iguais. Ele ganha um elétron desse, mas perde 2. Tá vendo que tem 2 elétrons do carbono compartilhados? Ele perde ficando +2. Só que aqui ele não ganha 1, então ele fica +1 de carga. Vou mudar de letra para você reparar que ainda tem dificuldade nisso. Aqui tem 2 elétrons, o oxigênio fica -2 e o carbono fica +2. Só que nessa ligação aqui, o carbono é que ganha um elétron do hidrogênio, Fum, cloro, bromo, IscPH. Então ele fica +1, -1, porque ele ganha esse elétron. +2 daqui com -1 daqui, torna ele +1, sacou? Então ele está sendo oxidado ao incorporar uma dupla ligação a esse carbono aqui. Sai a hidroxila, entra um grupamento, carbonila. Se ele for novamente oxidado, vai para o que a gente já está acostumado. Álcool primário oxidado gera um aldeído, que, se novamente oxidado, gera um ácido carboxílico. E é o que a gente tem aqui, um ácido carboxílico. Isso vocês têm que saber. Agora, vamos lá. Aqui a gente já sabe que ele fica +2, né? Esse daqui -2. Esse oxigênio não fica -2, porque esse hidrogênio fica +1. E esse carbono aqui, ele fica +1 por causa desse oxigênio. +1 com +2, esse carbono atinge o seu grau máximo de oxidação aqui em +3, porque não há como incorporar mais oxigênios a ele. Então, álcool primário, ele é oxidado até ácido carboxílico. Eu vou adiantar um raciocínio aqui. Se na ida ele está sendo oxidado,
e um álcool primário gera um aldeído que, quando oxidado, gera um ácido carboxílico, o processo inverso também pode ser cobrado. E se na ida é oxidado, na volta, isto é reduzido. Se na ida é uma oxidação, um álcool primário, quando oxidado, gera até um ácido carboxílico. Um ácido carboxílico, quando sofre redução, ele gera um aldeído, que, sofrendo redução, gera um álcool primário. Então, cuidado com esses termos. Se você souber a oxidação, obrigatoriamente você já vai saber o processo reverso, que é a redução de um ácido carboxílico, a redução de um aldeído. Uma vez numa faculdade particular, caiu uma questão assim, que no processo de um laboratório, lá, de uma atividade laboratorial da faculdade, tinha de se ter reagente álcool primário para que fizesse a reação solicitada pelo professor. Quando o técnico procurou no laboratório, não tinha álcool primário. E aí a questão perguntou que ele encontrou uma solução, né? A questão foi conversando, desenvolvendo, disse, mas o rapaz encontrou uma solução para o problema. Aí, qual a solução para esse problema? Ele encontrou, a resposta era que ele tinha encontrado um ácido carboxílico. E aí o que é que ele fez? Fez uma redução de ácido carboxílico, gerando um álcool primário. Então, oxidação e redução estão completamente vinculadas uma à outra. Lembra disso, por favor. Do mesmo jeito que a gente tem uma oxidação de um álcool primário, a gente também tem a oxidação de um álcool secundário, que gera a nossa cetona. O álcool secundário, quando oxidado, gera uma cetona. E ao gerar essa cetona, o que é que a gente vai ter aqui? Olha esse carbono. Carbono ele não tem valência, não tem eletronegatividade, então zerado. Mas aqui ele ganha um desse hidrogênio, mas perde um daqui. Então esse carbono é zero. Tudo bem? Quando oxidado, olha como ele vai ficar. Mais 2. E não tem mais como incorporar oxigênios a ele. Por quê? Porque não tem hidrogênio mais para sair. Sacou? Então ele já atingiu o grau máximo de oxidação. Por isso que álcool secundário gera uma cetona numa reação de oxidação. Já no álcool terciário não há hidrogênios para substituir, por isso que ele não tem como ser oxidado. Por isso que álcool terciário não oxida. Gravaram isso aí? Vamos agora para desidratações intra e intermoleculares. Na desidratação, a principal desidratação ocorre com carbono terciário. Mas vamos entender o porquê, tá bom? Desidratar é retirar água. Desidratar é retirar a água. O que é que eu quero que você perceba? Quando a gente falar de desidratação, você vai ter que olhar para o antes e para o depois da reação química, por favor. Se a gente estiver falando de uma molécula, a gente vai ter uma desidratação intramolecular. Se tivermos 2 moléculas ou mais, né? Nós vamos ter desidratação intermolecular. Então, muita atenção nisso e vamos perceber já a primeira possibilidade de uma desidratação, que é a intramolecular. Olha para o início e olha para o fim. A água está saindo daqui.
que é que eu disse para vocês e fico repetindo aqui ao longo desses vídeos? Tem 3 parâmetros gerais para reações orgânicas. A primeira delas, olha o antes e o depois. Veja o que é que está mudando. Se sair uma carbonila daqui para o final, teve uma descarboxilação. Se saiu água, teve uma desidratação. Se a pi foi quebrada, teve hidrogenação. Sacou? Se incorporou oxigênios ou o carbono foi oxidado, a gente teve oxidação. Então, olha para o antes e para o fim. Tudo bem? Segunda, tente quebrar as ligações π. E ao quebrar as ligações π, lembre de Markov-Nikov, se for hidrocarboneto. Terceira, tente formar água. Sacou? Aqui, numa desidratação, você já sabe chegar nela. A gente vai ver daqui a pouco uma esterificação, também forma água. E aí você já mata muita coisa. Júlio, a desidratação pode ocorrer com esses dois, não é não? Ou com esses dois, não é não? É sim. Pode ocorrer, ó, com esses dois caras, tranquilamente. Como é que vai proceder essa desidratação? Qual a que você vai acertar? Né? Porque, ora, se a desidratação ocorrer com esse, vai formar uma dupla aqui. Se ocorrer com esses dois, a dupla vem para cá. Modifica o nome, né? Porque tem um metil aqui. Então, qual a que eu vou modificar? Aí anote aí, ó. A desidratação intramolecular ocorre no carbono menos hidrogenado. Agora vamos entender o porquê? Olha para cá. Tá vendo que tem esse carbono com hidrogênio e esse também com hidrogênio? Esse carbono aqui tem 2 hidrogênios ligados a ele. Então ele tem carga -2. Não é não? -2. Esse daqui, ele tem carga -1. O que é que faz um carbono que está positivo ficar ligado? O hidrogênio que está positivo fica ligado a um carbono. Por que que o hidrogênio positivo fica ligado a um carbono? Porque o carbono está negativado. Negativo atrai positivo. Agora repara. Aqui só tem uma carga negativa segurando esse carbono. Nesse daqui tem 2 cargas negativas segurando esse. Vou voltar, tá? Que eu falei errado. Nesse carbono, nesse hidrogênio, só tem uma carga negativa segurando ele, porque esse carbono não é -1. Nesse daqui tem 2 cargas negativas que estão nesse carbono segurando esse hidrogênio. Então esse hidrogênio fica muito mais ligado a esse carbono. Por isso que é mais fácil sair daqui. De novo, aqui fica -1, aqui fica -2. O hidrogênio positivado fica mais ligado a esse do que esse. Por isso que, prioritariamente, a desidratação intramolecular ocorre no carbono menos hidrogenado. Não acha que isso é besteira, porque vai modificar o nome do produto. Aqui, se eu tiro do carbono menos hidrogenado, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, vai ficar 2-metil, pente, 2-eno. Agora, se eu tiro do outro carbono, do hidrogênio, do carbono mais hidrogenado, vai ficar o quê? 1, 2, 3, 4, 5, vai ficar, ó, 4-metil, pente 2-eno. Tá vendo que mudou a posição do metil? São isômeros, mas muda a resposta. Então, cuidado nisso. Ó, o que está escrito aqui? A reação predominantemente é essa daqui, que é o hidrogênio da água proveniente do carbono terciário, que é o menos hidrogenado. A explicação eu já disse. Sacaram aí? Qual outro tipo de desidratação? A gente tem a desidratação intermolecular. Esse é facinho, né, gente?
sai a hidroxila de um, o hidrogênio do outro, e a gente tem a formação de um heteroátomo, um éter. É isso que a gente tem. Sacaram aí? Temos aqui o nosso éter. Beleza? Lembre da nomenclatura do éter. Primeiro, menos carbonos, depois mais carbonos. Olha para o oxigênio. Ele não está dividindo aqui em dois. Essa daqui tem menos carbonos, então etil é o primeiro nome. Ou etoxi isopropílico, também poderia chamar. Aqui lembram isopropil, tá bom? Sacaram aí? Então a gente tem desidratação inter e intramolecular. A inter é bem bobinha, você vai gerar um éter, tranquilo. Cuidado com a intra, porque a intra tem o hidrogênio que vai formar água, tem que sair do carbono menos hidrogenado, porque ele é o menos negativo. A gente tem a redução de álcoois, que é aquele processo reverso, né, que a gente viu, que eu já expliquei. E aqui a gente tem a reação de esterificação, que ao longo de todo o curso de orgânica, praticamente eu falei, desde a formação, desde a apresentação dos grupos funcionais. Quando eu falei de éster, eu não joguei o que era um éster, eu montei uma reação de esterificação. Então, desde lá, a gente está vendo como é uma reação de esterificação. E como é que funciona? Um ácido carboxílico reagindo com um álcool, formando um éster e desidratando, formando água. Por isso que eu disse, ó, olha para o antes e o depois. O que é que está acontecendo? Poxa, esse cara veio do álcool, esse cara veio do ácido carboxílico. O que é que não tem mais? Água. Você mata, entendeu? Então, olha aqui. Ácido carboxílico C+O, a hidroxila dele sai com o hidrogênio do álcool, formamos o éster. A gente viu que esse radical aqui, derivado do ácido carboxílico, recebe o sufixo de oato. E o derivado do álcool recebe o sufixo ila. Então, ó, a gente tem aqui, esse cara não veio do ácido carboxílico? Não, benzenoato de etila. Repare que é um benzeno e não um fenil. Lembrem dessa diferença. Isso aqui é importante. Isso aqui é um fenil. Fenil. Por que ali é um benzenoato, Júlio? Porque tem um carbono. E lembra da brincadeirinha do benzeno? Olha para aqui. Benzeno. Tá vendo que tem um carbono se benzendo? Ó, benzeno. Beleza? Benzenoato em 2 carbonos de etila. Olha aqui. Eu tenho um ácido etanoico. Aqui está equivocado, mas beleza. Formou água, propanol. Então aqui fica o quê? Etanoato de propila. E acabou. Tem uma reação de esterificação. Então são essas as reações envolvendo álcoois. Relembrando, oxidação de álcoois, extremamente importante. Combustão de álcool, que vocês sabem isso muito bem. Oxidação, que a gente tem álcool primário sendo oxidado aldeído e ácido carboxílico. A volta a gente chama de redução do ácido carboxílico em aldeído e em álcool primário. Álcool secundário em cetona, a gente tem a reação de volta, que é uma redução, e álcool terciário não oxida. Depois vamos ver os tipos de desidratação. Temos a desidratação intramolecular, que tem que ficar de olho em quê? Que a água é formada com o hidrogênio do carbono menos hidrogenado, e a gente viu por quê? Por causa da carga do carbono terciário e secundário. A do secundário, por ter mais hidrogênios, fica negativa e atrai mais eles para si, dificultando sua saída. E aqui a gente vê uma desidratação intermolecular, que era simples, vai gerar um éter se ambos forem álcoois.
Porque se tivermos ácido carboxílico, a gente gera uma esterificação. Tudo bem? Então, 2 álcoois vão nos gerar um éter. Então, vamos até dar um nome, né? Eterificação. Eterificação. 2 álcoois gerando um éter, mais água. Eterificação. Agora, se for um álcool mais um ácido carboxílico, a gente vai ter uma esterificação. Tranquilinho? Forte abraço. Qualquer dúvida, fala comigo.